Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar a respeito do que vem acontecendo em nossas igrejas e a gente vem se decepcionando demais, não é verdade? Então, uma série de crianças aí que estão começando a pregar a palavra de Deus e quando a gente vai entrar na rede social delas, não condiz com nada, com aquilo que elas estão pregando. Os próprios líderes dessas crianças também frequentando centros de umbanda, de macumba, vários deles dentro da maçonaria e no altar pregam contra, mas fazem parte. Isso daí a gente vem se decepcionando já tem muitos anos para cá, e se você é uma dessas pessoas que vem se decepcionando com seus líderes, então deixa o seu coraçãozinho aí, curte isso daí, porque o que nós vamos fazer aqui não é criticar a igreja, não é criticar líderes das igrejas, mas abrir os teus olhos para o que vem acontecendo. Mas para você abrir os seus olhos é preciso abrir a sua mente também. Então a gente sabe que aí século XVIII, século XIX, até os dias de hoje, a sociedade e a igreja sofreram uma série de transformações. Então a gente vê hoje daí pessoas no altar pregando com celular, com tablet. Isso daí não era muito bem visto há poucos anos atrás e hoje se tornou um hábito. Muitas pregações são feitas como palestras, com exibição de imagens aí no altar. Nós estamos usando as tecnologias em prol da pregação da palavra do Senhor, e isso é muito legal, e isso daí é muito bom. Mas nós vamos falar um pouquinho dos primórdios, da nossa existência como cristãos, e a gente vê que um dos precursores disso daí é Inácio de Antioquia. O que você pode observar em Inácio é um afastamento da doutrina dos apóstolos. Então, se você ler alguns escritos de Inácio, por exemplo, você vai ver esse distanciamento aí também. E eu quero citar aqui para vocês alguns dos escritos que foram deixados para a gente. Na Epístola aos Magnésios, por exemplo, olha o que nós encontramos aqui na parte 3, no 3 ao 6, do 3 ao 6, olha o que nós encontramos aqui. Devem reverenciar vossos superiores, ser chamado de cristãos, ser verdadeiramente religioso. O bispo está no lugar de Deus. Então veja bem que isso daí não se aproxima daquilo que os apóstolos pregaram naquela época. Na parte 4, por exemplo, do 8 ao 11, olha o que nós temos. E a gente vê que isso daí se tornou algo dentro da Igreja Apostólica Romana, por exemplo, que diz assim: não sejais enganados pelas coisas que os judeus ostentam. Não precisamos mais manter o sábado. O que é amigo de Cristo deve observar o domingo. Quem não é chamado de cristão não é de Deus. Decreta que a Torá, a lei de Moisés, ela foi abolida. Então nós estamos observando aí algumas das coisas que foram deixadas escritas aí. Nós temos aí Eusébio, diz que Inácio, por exemplo, sob a escolta militar, no momento em que ele estava se deslocando, ele escreveu uma série de cartas, e dentro dessas cartas está aí a carta de Magnésio, e nela nós temos isso daí tudo que eu deixei aí para vocês. Então, se você quiser, você pode conferir. Nós temos um outro também que é Marcião. Marcião, por exemplo, ele rejeitava o Antigo Testamento, por exemplo. Olha o que nós temos em Marcião aqui, por exemplo. Ele rejeita o Antigo Testamento, dizendo que ele era impróprio para aqueles tempos lá. Então ele considerava o Antigo Testamento como se ele tivesse sido produzido pelo Demiurgo, um Deus justo e iracundo. O Demiurgo, por exemplo, para aqueles que são gnósticos, nós temos aí o Demiurgo, que pôs o seu povo sob o império da lei. Dizia que o Antigo Testamento não somente contradiz o Novo Testamento, mas também entra em contradição consigo mesmo. Ele queria pregar
um puro evangelho, sem os estorvos panos do fundo judaico. Então nós vemos aí também um outro afastamento da cultura judaica, da cultura de Jesus, que era a cultura na qual ele estava inserido. Em alguns dos seus ensinamentos, nós temos aqui, eu vou ir citando para vocês aqui, dizia que o Deus mau dos judeus ensinou olho por olho, enquanto o Deus bom de Jesus ensinou o amor. Então, olha o que ele escrevia: alegou que o Deus do Velho Testamento incentivava o divórcio e o adultério, e o Deus do Novo Testamento os proibiu. Sustentou que o Deus do Velho Testamento não era onisciente, porque perguntou para Adão onde ele está. Então nós vemos aí um longo distanciamento da cultura judaica, da cultura que Jesus estava inserido naquela época. Isso daí está sendo trazido até aos dias de hoje. Nós estamos colhendo o que foi plantado há muitos anos atrás. Temos mais. Dividiu as escrituras sagradas em Velho Testamento e Novo Testamento. Até o momento era Tanar, Antigo Testamento, né? E a Brit Hadashah, ou Nova Aliança, Novo Testamento. Então, o que acontece? No seio aí do cristianismo existe uma doutrina que foi influenciada direta ou indiretamente pelo marcionismo, que é a teologia da substituição. Então nós vemos aí alguns pregando sobre a teologia da substituição, além de outras linhas que nós temos aí, a da prosperidade, por exemplo, na verdade. Então nós vemos linhas sendo criadas nesse momento aí, e aqui é mais uma, e essa é a que trouxe o maior distanciamento da cultura judaica, dos princípios que Cristo ele veio trazer, e é o princípio no qual ele estava inserido. Então, nesse caso de Marcião, a igreja entrou no lugar da sinagoga. Então, tudo que foi criado para trazer autoridade à igreja tirou a autonomia da sinagoga, tirou todos os princípios, os conceitos, a autoridade, e foi colocando sobre a igreja, sobre os bispos, sobre os padres. E nós vemos que desde aquele período até aqui, quantos bispos eram casados, quantos eram praticantes de feitiçaria, de bruxaria, e perseguiam a feitiçaria e a bruxaria. Então, olha quanta coisa e quanto distanciamento nós temos aí. Após Marcião, nós temos aí Tertuliano. Tertuliano, por exemplo, nós vamos encontrar aí os primórdios da Trindade, de todo o conceito que envolve a Trindade. Se você parar para observar, grandes civilizações tinham aí uma tríade de deuses. Então, dentro da igreja cristã também foi criada a tríade de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Na verdade, até dentro da cultura judaica messiânica, por exemplo, não se tirou o conceito de Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um conceito um pouco mais trabalhado, não trazendo como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque aí nós nos aproximamos dessa forma, com essa tríade de deuses, nós nos aproximamos mais daquilo que é pagão e menos daquilo que está nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, pois no Antigo Testamento ele sustenta um único Deus, o monoteísmo. Mas temos aí pincelada de vários deuses também no Antigo Testamento, mas um Deus que escolheu um povo para si, e esse povo deveria ser o exemplo para toda a humanidade. Então eu vou citar para vocês alguns escritos aqui de Tertuliano, por exemplo, que diz assim: olha, enquanto o mistério da dispensação está ainda guardado, o qual distribui a unidade em uma trindade, colocando em sua ordem as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais uma, nós já tivemos a oportunidade de mostrar que o Pai e o Filho são duas pessoas separadas. Agora, observe minha
minha ascensão é que o Pai é um, o Filho um e o Espírito um, e que eles são distribuídos uns dos outros, são distintos uns dos outros. E por aí vai, nós temos uma série de coisas que Tertuliano deixa, principalmente ligadas à questão da Trindade. Quanto a esse assunto, você, se estuda teologia, você, se é um curioso, um estudioso, um autodidata, você vai ver que existem uma série de opiniões, ninguém ainda existe uma opinião formada, embasada, é isso daqui. O que nós temos é o que a cultura judaica nos mostrou de Jesus e o que nós temos nos dias de hoje. O que eu quero, a minha proposta para esse momento aqui, para essa conversa, é mostrar o nosso distanciamento dos primórdios, que era a pregação apostólica, o nosso distanciamento das escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, porque o que se vive hoje de vida cristã não é aquilo que se vivia no Antigo Testamento ou nos primórdios da igreja. Olha, se você ficou curioso para poder saber como nós estamos vivendo e como era a vida antigamente, siga para os próximos vídeos e vamos ficar juntos. Coloque a sua opinião, coloque o seu debate, mande a sua pergunta, que com o tempo a gente vai respondendo. Forte abraço!